Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Louvamos a Deus porque estamos aqui reunidos como igreja, para podermos adorar e bendizer o santo nome do Senhor, como fizemos agora nesse momento de adoração, no momento de contrição, momento que nós levantamos as nossas vidas e a nossa vontade para podermos adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, onde leremos a partir do primeiro versículo até o versículo de número 7. O reverendo já tinha deixado a transmissão, que é a da aula, e estou aqui com o controle. Se quiser, pode deixar. Eu consigo, sim. Não, é que o senhor só tem que retornar para mim agora que o senhor tirou a apresentação. Estava na apresentação já aparecendo. Vamos lá, só um instantinho, gente. A gente está ao vivo, tentando aqui fazer tudo ao mesmo tempo. Então, só um momento para eu poder ajudar o reverendo Onofre e volto para cá para a gente começar a aula. Eu já tinha deixado. Aqui tem que voltar para o modo de apresentação. Pronto, meus irmãos, estamos prontos então para fazer a leitura da palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às estrelas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pai eterno, nós já nos colocamos na tua presença diversas vezes para poder clamar, Pai, pela tua presença. E novamente, Senhor, após a leitura da tua palavra, eu quero te glorificar, quero te dizer, Senhor, que a tua palavra está sendo cumprida, porque onde 2 ou mais estiverem em teu nome, ali tu estarás, e tu estás conosco em cada momento. Por isso, Deus, nós te louvamos agradecidos e rogamos, Senhor, que a tua presença seja conosco em cada momento dessa aula, que tudo que for feito aqui, Pai, seja para a tua honra e glória. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, chegamos aqui a... Deixa eu só conferir, estamos sim com som. De vez em quando eu peço que alguém possa acompanhar só no YouTube para ver se o microfone está ok. Eu acho que nesse momento nós estamos com som perfeito, só para poder fazer o acompanhamento de vez em quando. Então, nós chegamos à 10ª aula dessa Escola Bíblica Dominical. E eu vou confessar, né? Adoro dar aula para os nossos jovens, mas já estava com saudade de estar aqui com vocês no templo, né? A última aula que eu dei no templo foi em fevereiro. Então, né, já tem aí quase 3 meses que eu não dou aula. Então, a gente está tendo classe também para os nossos jovens. Estamos conversando sobre discipulado, em cima de um livro do pastor Jonas Madureira, tem sido bênção. E hoje fui convidado pelo reverendo Onofre para dar essa aula, que vai falar sobre a igreja de Éfeso, né? E o título do capítulo, que é o capítulo 10, diz assim: valores que não se podem
perder. E é interessante, meus irmãos, nós pensarmos um pouco sobre a cidade de Éfeso, porque cada vez que nós interpretamos o texto bíblico, a primeira coisa que nós precisamos nos preocupar é entender como a mensagem que foi feita para aquela época, porque nós vamos falar um pouco sobre a carta de Paulo aos Efésios, nós precisamos perceber claramente quem era aquele povo, para quem Paulo dirigiu aquela carta, como era aquela igreja, para que nós podemos, então, entender como era naquele dia, é capítulo 10, gente, se alguém estiver aí perdido, temos algum problema? Vamos aqui, temos revistas aqui na frente, ótimo. Tá? Estamos na página 39 da revista. Então, entendendo para quem foi escrita aquela carta, nós vamos poder entender como era aquela igreja e entendendo aquela igreja, nós vamos poder trazer essa mensagem para os nossos dias. Então, eu comecei aqui com uma foto mostrando hoje as ruínas da cidade de Éfeso. Éfeso é hoje uma cidade que ela não tem, como nós vimos na aula passada com o reverendo Onofre, Tessalônica é uma cidade que ela foi modernizada, ela ainda existe, agora mudou de nome, né? Salônica, obrigado, reverendo, mas você consegue ver as antigas ruínas à volta. No caso de Éfeso, não. Éfeso, que fica na Turquia, é uma cidade hoje que só tem ruínas, que ela é visitada como se fosse um museu em céu aberto. Então, ou seja, aqueles irmãos que estão indo lá só veem coisas que aconteceram no passado. Não há hoje uma modernidade para ser acompanhada, ok? E aí eu peguei de alguns comentaristas que eu estudei, que eu fui tentando ver para poder falar sobre Éfeso, o que mais me chamou a atenção, porque explica bem como era a cidade, é o William Barclay. Então eu trouxe os próximos 2 slides para a gente poder entender primeiramente como era a cidade na época quando foi pregado o evangelho, quando Paulo esteve lá. Então a primeira coisa que nós precisamos perceber, apesar de Pérgamo ser a capital da Ásia, ela não era a cidade mais importante. A cidade mais importante era justamente Éfeso. Éfeso naquela época tinha aproximadamente uma população de 250 mil habitantes. Ele era a segunda maior cidade do Império Romano. Como metrópole, ela só perdia para Roma. Era uma cidade portuária, seu porto era um porto muito importante e ele passou a ser a entrada obrigatória dentro da Ásia. Ou seja, todos aqueles navegantes que chegavam, eles tinham que chegar pelo porto de Éfeso. Ou seja, tinha inclusive uma legislação romana que dizia que o procônsul, quando ia assumir aquela região da Ásia, ele era obrigado a desembarcar no porto de Éfeso. E Éfeso era conhecida como a porta de Roma. Toda a região da Ásia, para poder chegar a Roma, era praticamente obrigada a passar por dentro da cidade de Éfeso. E é interessante que Inácio de Antioquia, falando sobre essa cidade, vai dizer que Éfeso, além de ser a porta de Roma, ela era uma passagem obrigatória para todos aqueles que foram martirizados pela sua fé em Roma. Então ele começou a chamar Éfeso da porta dos mártires, ou seja, o caminho que os mártires tinham que seguir para poder ser martirizados em Roma. E, assim, é uma triste coincidência, mas ele, após escrever uma carta a Éfeso, ele também foi martirizado seguindo esse mesmo caminho, tendo que passar por Éfeso para ser entregue nas arenas aos leões em Roma. Então, ou seja, era uma passagem obrigatória. Então, ou seja, nós vemos que era uma cidade muito populosa. Era uma cidade, por ser uma metrópole da época, ela abrigava várias tribos. Os historiadores vão dizer que a população original que ali havia era só uma parte da população. Depois ela teve uma época que ela foi invadida pelo Império Grego, pelos gregos. Então, ou seja, você tinha muitas pessoas de origem de Atenas. Depois você veio a população romana. Você também tinha uma grande população judaica. Então, ou seja, você era uma cidade, por ser um porto, por ser uma cidade muito mercantil, ela tinha então essa característica de ter uma população muito miscigenada. Ou seja, até mesmo ali você podia aceitar diversas religiões. Por quê? Porque eram religiões de cada povo que ia para ali para poder estar habitando. Outra coisa bem interessante também sobre a cidade é que ela era uma cidade livre. O que era uma cidade livre? Algumas cidades não tinham um governo romano.
Era uma cidade que ela tinha um governo próprio, porque ela já tinha provado a sua lealdade ao império e tinha também prestado serviços relevantes ao império. Por exemplo, uma cidade que tinha um governo romano, ela tinha que obrigatoriamente ter um pelotão, uma tropa do exército romano naquela cidade, ou seja, a cidade tinha que bancar todas as custas daquele batalhão que ali estava. Éfeso não tinha essa característica. E é interessante nós pensarmos nisso. Quando nós vemos o tumulto em Éfeso por causa do evangelho, e nós vemos Demétrio, né, clamando que o povo cuidasse do templo de Diana do Éfeso, dos Efésios, né, nós vamos perceber que quando eles vão para aquele teatro, e é interessante nós pensarmos, o teatro, eu não botei a foto dele, eu esqueci, mas eu tenho essa foto, eu posso mandar depois no grupo, né? Era um teatro, um anfiteatro que dava para aproximadamente 30 mil pessoas, né? O local que eles foram para debater aquela confusão que estava acontecendo, né? A pessoa que vai falar com eles diz que assim, olha, vamos dissolver essa assembleia, porque essa assembleia é ilegal, para que não venha o exército de Roma e tire a nossa liberdade. Mostrando que ali, se aquilo ali pudesse parecer para o império que aquilo era um motim, eles perderiam a liberdade, o governo livre que eles tinham na cidade. Por isso que aquele momento de confusão que Atos capítulo 18 e 19 vai nos contar, nós vamos perceber claramente que há uma preocupação da cidade de não parecer que há um motim contra Roma. Por quê? Para ela não perder essa característica, ela tinha essa liberdade que ela tinha de ter seu próprio governo. Mas, como nós falamos, e eu falei do tumulto que teve sobre Demétrio, né, que está ali no capítulo 19, do versículo 23 a 41, né, a Éfeso era uma cidade onde era realmente o centro de culto a Ártemis. Ártemis foi chamada, na nossa tradução, de Diana dos Efésios, mas o nome da deusa era Ártemis. Era uma deusa que era ligada à fertilidade, não só das pessoas, mas também à fertilidade da própria terra. Então, ou seja, era uma deusa que era cultuada, que era muito conhecida, e o templo dela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Só para a gente poder ter uma noção do tamanho do templo, né, ele tinha de profundidade 120 metros e de largura 70 metros. Então, ou seja, uma construção bem robusta. Ele tinha 120 colunas, cada coluna com 12 metros. Algumas dessas colunas muito bem adornadas, eram reis que faziam toda para poder cultuar aquela deusa, eles faziam o ornamento daquela coluna. Então, ou seja, algumas eram colunas riquíssimas, ok? E era interessante nós pensarmos no que simbolizava, além de ele falar, Demétrio vai falar claramente no capítulo 19 sobre essa cultura de adoração a Diana dos Efésios e a preocupação dele, que na realidade precisamos lembrar que ele era um ourives, então, ou seja, ele fazia instrumentos para poder serem comprados por aquelas pessoas que iam adorar para poder estar cultuando a Diana. Eu trouxe até garrafa, mas obrigado, reverendo. Então, ou seja, e ele começa justamente a confusão porque ele achava que com o aumento da fé cristã, aquela deusa seria esquecida. Então ele começa a buscar as pessoas para que as pessoas clamem para poder continuar cultuando a deusa. Mas é interessante nós pensarmos que nesse local, nesse templo, havia 2 características. A primeira característica era um centro de imoralidade. Ali naquele local ficavam prostitutas cultuais que ficavam se prostituindo em nome da deusa. Então, ou seja, várias pessoas estavam ali fazendo coisas que não agradam a Deus em nome daquela deusa. E outra característica, também era um centro de crime. O templo era considerado como um local sagrado e ninguém poderia ser preso dentro do templo. Então, todos aqueles marginais, todos aqueles que eram meliantes, que estavam cometendo os crimes, para onde eles iam? Para o templo, para poder ficar ali protegidos e não serem presos. Então, eles faziam, né, os seus assaltos, tudo, faziam toda a maldade que tinha que ser feita e voltavam para lá para ficarem protegidos. Então, ou seja, aquele local, além de ser um local de idolatria, era um local também de prostituição e de criminalidade. Era isso que eles estavam tentando defender naquele momento. E é interessante, eu coloquei aqui no final, eu nunca acerto o botão.
Eu acho que é o do meio, né? Que faz, ok. Eu botei aqui o templo, além de ser um centro de moralidade e crime, também havia a venda das letras de Éfeso. O que eram as letras de Éfeso? Eram amuletos. Amuletos que serviam para tudo que precisasse. Se a mulher era infértil, ela queria ter um amuleto, essa letra de Éfeso. Se eles precisavam ganhar uma guerra, eles levavam consigo uma letra de Éfeso. Então, ou seja, eram amuletos que eram feitos naquele local para poder estar, né, enganando as pessoas, achando que elas estariam protegidas por causa daquilo. Percebe? Então, ou seja, havia todo um comércio por trás, e é isso que Demétrio, quando faz aquele tumulto em Éfeso, né, que acaba com a saída de Paulo de Éfeso, depois de 3 anos pregando a palavra ali, você percebe claramente o que eles queriam defender. Era isso. E sabe o que sobrou disso? Vou passar para vocês verem. Eis aí o grande templo de Diana. Uma coluna e algumas pedras. Enquanto isso, a palavra de Deus, para a honra e glória dele, continua firme, sendo pregada. E enquanto isso, eles utilizaram em várias das reformas da cidade, eles foram destruindo o próprio templo. Eles começaram a pegar o templo para poder fazer outras construções, adorar a outros deuses. Aquilo que Demétrio temia, aconteceu, para a honra e glória de Deus. Porque nós só devemos adorar um verdadeiro Deus. E é isso que nós vemos claramente nessa passagem que nós lemos. A necessidade de adorarmos verdadeiramente ao nosso Deus. E aí, para podermos também entender, precisamos olhar o texto que nos fala mais sobre a cidade de Éfeso, que é o texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, que vai do 18 a 24, ao capítulo 19, 41. É interessante nós olharmos esse texto e vamos perceber que, primeiramente, a fé em Éfeso não chega através de Paulo. Chega através de Apolo, de Áquila e de Priscila. Alguém pode ler para a gente, um dos irmãos, Atos 18, de 24 a 28? Atos 18, versículo 24 a 28. Nesse meio tempo, chegou a época que o judeu natural da Alexandria, chamado Apolo, um eloquente e poderoso. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Sila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Amém. Vemos claramente nessa palavra, né, que Paulo só vai ser citado chegando em Éfeso a partir do início do capítulo 19. Se olharmos o primeiro versículo, diz assim, no capítulo 19: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Então nós percebemos claramente que a fé cristã chega a Éfeso antes de Paulo. Essa igreja, ela foi organizada, ela foi estruturada da maneira adequada, mas antes já havia pessoas ali pregando o evangelho. Quando o Apolo chega falando sobre o evangelho, ele vai encontrar lá Áquila e Priscila, que são companheiros de Paulo, que nós vamos conhecer de outras cartas, Paulo citando, pessoas que já conheciam a palavra de Deus. E é interessante nós percebermos que ali, naquele momento, nós vamos ver que alguns pregavam a palavra de Deus, pregavam a Jesus, mas ainda não conheciam totalmente o caminho. Apolo, quando chega pregando em Éfeso, ele só conhecia o batismo de João, que era o batismo de arrependimento. Né? E aí ele começa a ser instruído por Áquila e Priscila cada vez mais para conhecer, né, o Evangelho. E é interessante nós pensarmos nisso, porque muitas vezes nós, para podermos pregar o Evangelho, nós queremos conhecer tudo.
E não é necessário, porque o Senhor, através do seu Espírito Santo, vai nos dando a direção necessária, vai corrigindo aquilo que é necessário para que a gente possa, sim, estar falando a palavra verdadeira. E Éfeso, então, começa então a conhecer a palavra, agora não mais através de Priscila, Áquila e Apolo, mas do apóstolo Paulo, que no primeiro momento ele vai para as sinagogas, como era o costume dele, e por 3 meses ele está ali arrazoando, mostrando claramente, pegando, né, os escritos dos profetas para mostrar que aquilo que os profetas mostravam estava sendo cumprido através de Cristo Jesus. E só que aqueles homens eram de dura cerviz, poucos se converteram. A palavra vai nos falar que alguns se converteram, mas ele acaba então deixando a sinagoga e ele vai então criar uma escola, onde ele vai falar aproximadamente sobre 2 anos. É interessante pensar que o texto ali vai nos falar que ele, durante 2 anos, nós podemos ver isso aí no capítulo 19, a partir do versículo de número 8, ele vai falar ali, mostrando que ele falou na sinagoga durante 3 meses, e depois que ele vai falar no versículo 9, assim, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos e passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, nos diz o texto. Mas Paulo, no momento de despedida dos presbíteros de Éfeso, quando ele estava sendo levado, ele sabia que estava indo para Roma e que não mais os veria, ele vai dizer que durante 3 anos pregou o evangelho para eles. Então nós temos esse período, 3 meses aí na sinagoga, mas o período total de pregação de Paulo em Éfeso foi 3 anos. Foi a cidade que ele mais ficou tempo. E é interessante nós pensarmos que essa escola, nós vamos ter homens e mulheres saindo para poderem estar criando igrejas, pregando o evangelho. Nós temos algumas igrejas na região que não foram fundadas por Paulo, mas foram pelos seus discípulos. Isso é bem interessante nós pensarmos. Ok? Então, ou seja, mostrando claramente que durante 3 anos ele fez. E há um texto que está no capítulo 19, versículo 19, que eu coloquei aí na apresentação, que me chama a atenção. Como foi a conversão daquela cidade? Uma cidade onde as pessoas estavam acostumadas com a prostituição, com orgias, com aquilo que não agradava a Deus. Um local onde era um local que aconteciam muitos crimes. Como o evangelho chegou ao coração dessa população. Como essa igreja foi impactada pela presença de Paulo, pela presença de outros irmãos que ali estavam com ele. Lembrando que Timóteo, né, foi o primeiro bispo da cidade de Éfeso, então, ou seja, deixando ali um discípulo dele, o filho amado dele, que ele criou na fé para poder estar justamente sendo bispo daquela cidade, né, e sabendo que aquela cidade depois vai receber o apóstolo João. Né? A tradição diz que Maria foi com João, mas não há nenhum escrito nosso dizendo isso. Então, ou seja, é só a tradição que nos fala. E nós vamos ver claramente no versículo 19, dizendo assim, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, ou seja, aquilo que não agradava a Deus, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. E o versículo 20 vai dizer que o valor daqueles livros queimados, eles chegavam a 50 mil denários. Quem pode calcular esse valor para mim? Quem calcula esse valor aí para mim aí? 50 mil denários. Um denário significava o quê? Uma diária de trabalho. Então nós estamos falando que somando o valor de todos os livros, nós, se ganhássemos esse mesmo valor de diária, nós teríamos que trabalhar 50 mil dias para poder somar o valor dos livros que foram queimados. Você percebe a quantidade de livro que foi queimada? Aqui claramente a gente percebe o impacto que houve do evangelho no coração desses homens. Homens que antes adoravam a falsos deuses, homens que aceitavam prostituição, que estavam vivendo à margem de Deus, se arrependem do seu mau caminho. E são tocados pelo Espírito Santo e são transformados pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. Esse é o impacto dessa igreja.
ok? E aí, eu fiz aqui só para a gente poder, né, nós não vamos conseguir ler toda a carta de Éfeso, né, de Paulo aos Efésios, né? Éfeso é o nome da cidade, né? A população são os Efésios. Né? A carta aos Efésios, nós não vamos conseguir ler. Mas eu achei interessante que na Bíblia de Genebra, ela faz uma divisão dessa palavra, né? Como a carta está estruturada. E eu achei interessante, então, trazer essa estrutura para que nós possamos pensar. É lógico, ela tem, se você for analisar a estrutura dela, você vai ver que a estrutura é muito parecida com outras cartas que Paulo escreveu. Havia sempre uma saudação ao assunto principal, doutrinário da carta, e fecha com uma despedida. Né? Então, nós temos nessa carta dos Efésios, se vocês quiserem ir acompanhando e folheando, né, a palavra de Deus, nós vamos ter aí a saudação no versículo de 1 a 2. Depois, a segunda parte desse texto, que vai do capítulo 1, versículo 3, até o versículo de número 23, nós vamos ter aí o que a Bíblia de Genebra chamou as bênçãos da igreja. Eu achei interessante, porque se nós pegarmos aí o primeiro versículo, ou seja, capítulo 1, versículo 3, nós vamos ver escrito assim: Bendito nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, ou seja, o tema principal da carta, ele vai mostrar claramente que é falar das bênçãos do Senhor. E aí, lembrando um pouquinho da pregação da última semana, nós falamos das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E aí aqui ele vai falar que, com toda a sorte de bênçãos. Ou seja, não está falando só da salvação. A salvação é a principal bênção. Mas tudo aquilo que nós recebemos de Deus por acreditarmos nele. O ar que nós respiramos, nós sabemos que é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. A segurança que nós temos, tudo aquilo, o alimento, a nossa veste, tudo aquilo que nós temos e tudo que nós somos, vem da boa e misericordiosa mão do Senhor, mostrando que as suas bênçãos, mostrando claramente isso. E aí ele pega, então, a segunda parte do texto, ele vai dizer que é compreendendo essas bênçãos. E aí vai do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo de número 21. E é interessante também pegar como ele começa. Porque ele fala assim, olha, vocês estão recebendo todas essas bênçãos. E ele vai discorrer sobre falando dessas bênçãos. Agora ele vai começar a fazer que você entenda essas bênçãos. E aí ele começa, se você olhar, capítulo 2, versículo 1, vai estar, no início dele vai estar assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mostrando claramente que nós precisamos compreender tudo aquilo que o Senhor fez por nós, nos dando a salvação em Cristo Jesus. Continuando, nós vamos ver que a terceira parte dessa carta, a quarta parte dessa carta, vai nos falar como andarmos nessas bênçãos. Ora, ele falou que nós recebemos bênçãos, ele nos fez compreender as bênçãos, agora ele vai falar como ele vai nos dar, da forma prática, como andarmos nessa bênção. E para falar isso, o que ele vai falar? O primeiro tópico que ele vai falar é sobre a unidade da fé, mostrando que nós precisamos ser um só corpo, que a nossa fé é a mesma fé, que nós precisamos andar, caminhar juntos, que nós somos um só corpo, tendo a Cristo Jesus como cabeça. Depois ele vai falar sobre o serviço dos santos. Olha que interessante, essa é um dos elogios que Deus faz à igreja de Éfeso, na carta que nós lemos de Apocalipse. Ele vai falar que ele se alegra porque ele vê a operosidade da fé deles, mostrando através do seu serviço, no seu labor e na sua perseverança. Lembra do texto que nós lemos? Nós vamos detalhar um pouquinho mais isso. Nós vamos voltar ao texto de Apocalipse. Mas mostrando que aquilo que Deus está falando, Paulo também está louvando aqui nesse texto, mostrando também que sim, falando sobre a necessidade dos santos servirem. Ele vai também falar nesse trecho sobre a santidade cristã, mostrando para nós que cada vez mais nós precisamos nos afastar daquilo que não agrada a Deus. Olha o segundo elogio que Jesus faz
para Éfeso, para a igreja que está em Éfeso, em Apocalipse. O que ele vai falar? Olha, vocês têm analisado aqueles que vocês estão suportando, vocês não estão aceitando aqueles que são homens maus, aqueles homens que estão trazendo doutrinas erradas, e vocês têm testados eles, vocês têm provado eles na palavra. E ele ainda fala, olha, eu me alegro, porque como vocês, eu odeio aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas, mostrando claramente que aqueles homens estavam firmados na palavra de Deus. Eles conheciam, eles entendiam o teor da sua palavra. E aqui, Paulo então vai falar que é necessário para eles ter sim a santidade, estarem separados. E Paulo vai descrever, falar para eles como eles devem fazer isso. Na sequência, eles vão falar sobre o fruto da luz. Eu estou falando, mas não estou dizendo para vocês onde é que está, né? Estou aqui falando, mas eu posso só falar para vocês, falar sobre a unidade na fé, foi o que eu falei, está lá começando no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 6. Depois, falando sobre o serviço dos santos, está no capítulo 4, versículo 7. Eu estou seguindo bem os textos que estão na Bíblia de Genebra mesmo. Eu segui aquilo para a gente poder entender como está a estrutura da palavra. Então, está do capítulo 4, versículo 7, até o capítulo 4, versículo de número 16. Sobre a santidade cristã, vai começar no capítulo 4, versículo de número 17, indo até o versículo de número 24. E aí ele vai falar também sobre santidade no versículo 25 até o final do capítulo. Depois ele vai nos falar sobre o fruto da luz, comparando com as obras das trevas, mostrando para a gente aquilo que nós precisamos ver. Isso está lá, capítulo 5, a partir do versículo de número 3. E depois ele vai falar de como deve ser a família do Senhor. Vai falar sobre o lar, a partir do capítulo 5, versículo de número 22, indo até o capítulo 6, no versículo de número 9. Depois ele vai continuar falando agora de como nós, como cristãos, precisamos vestir a armadura de Deus, falando sobre tudo aquilo que nós precisamos ter na nossa vida para realmente resistir àqueles que se opõem à palavra de Deus. E nós percebemos claramente, pela palavra de Deus, que eles se revestiram dessa armadura e entenderam como está se fazendo, apesar de não ser uma igreja perfeita, porque Deus vai falar que eles abandonaram o primeiro amor. Mas mesmo assim, nós percebemos claramente que na doutrina, no serviço, eles sim estavam sendo, Deus vai, através de Jesus, em Apocalipse, vai elogiar essa igreja. Bom, então vamos começar agora a falar sobre o tema da aula, que justamente está baseada em Apocalipse. Até aqui foi só a introdução, tá, gente? Levei uma meia horinha, mais ou menos aí, mas mais 20 minutos nós terminamos. Ninguém dorme aí, não. Segura aí, por favor, tá? Porque até aqui, como a gente vai mudar agora, a gente falou um pouco da estrutura, falamos da cidade. Alguma dúvida? Comentários do que foi visto? Sim, eu estava nós vamos falar um pouquinho à frente, tá? Nós vamos ver claramente, é o segundo ponto, tá? Nós vamos ver claramente que quando Deus fala sobre Nicolaitas, quando ele vai escrever a igreja de Pérgamo, falando sobre os seguidores da doutrina de Balaão, e quando nós falamos dos gnosticistas, nós estamos falando da mesma coisa. Tá? Porque na realidade você vai ver que tem características iguais, principalmente a questão de entregar a carne, ou seja, não ter aquela... Porque, vamos lembrar da base gnosticista, né? O corpo é mau e a alma é boa. Então, ou seja, eu tenho que cuidar do meu espírito, mas eu não tenho que cuidar da minha carne. O que eu fizer com a minha carne, não tem problema. Então eles pregavam que você podia participar de orgias, que você podia estar comendo alimentos sacrificados, é isso. Se você olhar, todos que vão falar sobre os nicolaítas e vão falar sobre a doutrina de Balaão, vão falar a mesma coisa. E que também tem uma carta, alguém me ajuda aí que eu não vou lembrar qual é a carta, que fala de Jezabel, mas falando claramente sobre a fornicação, sobre a prostituição e falando sobre comer Laodiceia, né, que fala de Jezabel.
Tudo isso Deus está falando sobre a mesma coisa. São armadilhas que a igreja de Deus está tomando. E aí eu vou aprofundar só no ponto, só para a gente não perder. Só respondi mais assim. Mas quer fazer outra pergunta? Pergunta. Não há comprovação do diácono Nicolau, que seria um dos diáconos que foram feitos. Há algum... Não, Pérgamo, ele fala sobre Balaão. A gente vai chegar lá, não tem, a gente não se preocupa não, a gente chega e acha. Tem uma que fala de Jezabel. Não há problema. Só para responder ao Nicolas, não há comprovação. Tá? Assim, há textos dos pais apostólicos que falam que Nicolau foi fiel à palavra, que ele não teria traído a palavra, mas que uma expressão que ele usou teria sido distorcida para ser a base que depois que ele já teria morrido, as pessoas então eles tiraram e modificaram essa doutrina, teriam utilizado, mas não há provas que seria isso. A gente não tem nenhum escrito que nos mostre que realmente está ligado a Nicolau ou não. Vocês acharam a distribuição? Balaão de Jezabel? Tiatira de Jezabel, Pérgamo, ele fala da... Fala de Nicolau. E fala de Balaão no 14. Vê se também não está. Assim pensa bem alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos Nicolaitas. Apocalipse 2, 15, 3, Então, ou seja, a gente vê claramente, no final, todos eles têm uma tendência a querer estar adulterando a palavra de Deus, levar ao povo a estar traindo. Já que eu comecei a falar deles, né? A palavra Nicolau, quando você vem lá, a origem da palavra, quando você vai para o grego, para poder pegar o que significa, quer dizer conquistador ou vencedor do povo. É aquele que conquista ou vence o povo. Adivinha o que quer dizer Balaão em hebraico? A mesma coisa. É o falso profeta, Balaão, mas quando você vai pegar, é aquele que quer conquistar, aquele que quer vencer o povo. Ou seja, tirar ele do caminho e fazer que ele siga o seu próprio caminho. Oi? Seria isso. Na realidade, a gente tem as duas doutrinas, tá? Mas se você for ver, eu não sei se foi a intenção, mas elas têm a mesma raiz do nome. Tá? Isso é só uma curiosidade. Ok? Mas vamos voltar para cá então? Porque o primeiro ponto que nós vamos falar é sobre uma igreja elogiada pelo zelo em relação ao serviço. Tá? E nós vamos lá então para agora para o texto em Apocalipse, que vai ser o texto que vai nos guiar nesse momento. E nós vamos ler o primeiro pedacinho do Apocalipse 2, versículo 2. Quando Jesus, depois de se apresentar, e é interessante a gente pensar, né? Jesus fala que ele tem as 7 estrelas na mão e que ele anda no meio dos 7 candelabros. É interessante nós pensarmos nisso. Alguns historiadores, alguns teólogos, vão dizer que as estrelas estão relacionadas aos anjos da igreja. E vão dizer que os candelabros são as igrejas. Outros vão dizer que não, que os dois estão relacionados à própria igreja, incluindo o seu anjo. Ele fala assim, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. E ele vai falar assim, olha, quem está falando aqui é aquele que tem a igreja na sua mão. E é uma palavra, a forma que foi traduzida, mostra que ele consegue colocar a igreja toda na sua mão. Ou seja, a igreja está protegida, a igreja é dele, a igreja não tem como estar escorregando da sua mão, porque a sua mão consegue segurar toda a igreja. E ao mesmo tempo que ele segura toda a igreja, ele caminha no meio dela. Ele está aqui nesse momento, ele está nos guardando e ao mesmo tempo está nos dando a sua presença. É essa forma que ele fala. E aí no versículo 12 ele fala, conheço tuas obras, assim o teu labor como a tua
perseverança. E eu sublinhei essas palavras. Quando nós estudamos a igreja de Tessalônica na semana passada, uma das características dela é a operosidade da fé, né, mostrando aquela igreja que realmente agradava ao Senhor. E é interessante nós pensarmos que aqui, da mesma forma, Deus está começando a falar, Jesus está falando aqui que conhece as tuas obras. São obras que realmente estão agradando a Ele, mostrando claramente que todo o labor, e labor a gente vai entender como trabalho, como a tua perseverança. Ou seja, a sua obra demonstra o seu trabalho e demonstra a sua perseverança. E aí eu trouxe, primeiramente, também o texto de Éfesos, capítulo 2, versículo 10, que fala um texto que fala muito disso que Paulo falou na igreja. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos preparou, nos deu a capacidade de nós podermos, através do Espírito Santo, andarmos nas suas boas obras. E aquela igreja, da mesma forma que Tessalônica, ela estava sim mostrando que ela tinha boas obras para apresentar ao Senhor. E aí, a palavra que foi trazida por Labor é kopos. Tá? E é interessante ver a tradução dessa palavra. Essa palavra, eu botei aqui, a palavra traduzida por Labor é kopos, que descreve o trabalho que nos faz suar, o trabalho duro que nos deixa exaustos e que demanda toda a nossa energia e dedicação. Jesus está falando para aquela igreja: eu estou vendo que vocês estão entregando para mim o seu melhor, o seu suor. Vocês não estão deixando o trabalho não acontecer. Vocês estão aqui realmente fazendo o melhor possível a ser feito. Por isso que a palavra é tão forte. É uma palavra que demonstra para nós que a igreja de Éfeso estava fazendo o seu melhor, estava cumprindo a obra necessária. E a pergunta que fica: e nós? Pegando esse exemplo, nós realmente também podemos falar que nós estamos fazendo o nosso melhor? E aí, eu trouxe aqui, botei assim: servir ao Senhor é demonstrar a operosidade da nossa fé, é trabalhar para Cristo com toda a nossa força, amor e vontade. Vamos parar para pensar? Reverendo Adolfo tem a oportunidade, o privilégio de estar integralmente no ministério. Ele precisa, então, dentro daquilo que ele faz na sua vida, fazer o melhor para Deus. Eu estou aqui, eu estou o que a gente chama de bivocacionado. Eu estou no ministério, mas também tenho o meu trabalho, que é de onde eu tiro o meu sustento. Então, ou seja, eu preciso dar o meu melhor para Deus. Só na igreja? Tudo que nós fazemos tem que ser na nossa integralidade. Ou seja, o fato de nós não podemos estar, né, talvez a maioria de nós que estamos aqui assistindo essa aula, que estão nos vendo no vídeo, não tenha a oportunidade e o privilégio de poder estar integralmente no ministério. Cada um de nós, como servo do Senhor, precisamos fazer o nosso melhor para Deus. E o nosso melhor para Deus é honrá-lo e glorificá-lo em tudo aquilo que nós fazemos. Percebe? É isso que a igreja de Éfeso estava entregando para Jesus. E Jesus está reconhecendo. Está falando aqui: conheço o teu labor. Conheço as tuas obras. Tanto o seu labor como a sua perseverança. Por isso nós precisamos ter muito cuidado em como nós estamos servindo na casa do Senhor. Precisamos a cada momento esquecer, e não muitas vezes nós achamos que estamos servindo a homens. Não estamos. Aonde nós estivermos, precisamos fazer o nosso melhor para honrar e glorificar a Deus. O nosso trabalho a Deus reflete aos homens, porque nós fazemos por amor ao próximo, como Ele nos ensinou. E dessa forma, precisamos a cada momento fazer o nosso melhor. E é dessa forma que nós podemos sim ser hoje uma igreja igual à igreja de Éfeso. Mas ele não fala só do labor, ele fala também da perseverança. E a palavra que foi traduzida por perseverança é hupomone. Essa é mais difícil de falar. Hupomone. Que significa a coragem que aceita os sofrimentos e as dificuldades. A luta e a derrota, inclusive, mas é capaz de sair sempre vitoriosa. Olha que interessante. Vamos parar para pensar?
Nós ganhamos todas as nossas batalhas? Nós ganhamos todas as nossas lutas? De vez em quando a gente não fala assim, ai Senhor, apanhei. Mas isso não pode nos tirar do verdadeiro caminho. Isso não faz a nossa fé esmorecer, ou não deveria fazer a nossa fé esmorecer. O que Deus está falando é que apesar das dificuldades, apesar de todo o trabalho que eles têm, haviam derrotas acontecendo, haviam tristezas acontecendo, havia perseguições acontecendo. Mas mesmo assim, todos aqueles homens perseveraram naquilo que era necessário fazer para Deus. Eles não deixaram de trabalhar, eles não pararam a obra do Senhor. Eles estão aqui da mesma forma que Neemias, quando diz que eu estou fazendo uma grande obra, que não posso parar. Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo acusado. Mostrando claramente que aquela igreja, ela sabia quem era o seu Senhor. Ela sabia em quem ela estava firmada. E nós, hoje, precisamos da mesma forma, sabendo que nós vamos ter dificuldades, que nós vamos ter tribulações, que nós vamos ter perseguições, vamos ter pessoas falando que nós queremos achar que nós somos mais santos que os outros, tá? Nós só queremos fazer a obra do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer a cada momento. E aí eu trouxe uma frase de William Barclay que eu achei bem interessante. Em qualquer situação, é a virtude daquele, está falando sobre a perseverança. Em qualquer situação, é a virtude daquele que sabe, finalmente, alcançar a graça e a vitória. Ora, se você perdeu, mas você alcançou a vitória, de que vitória ele está falando? É daquela momentânea, daquela situação que você viveu, ou da salvação em Cristo Jesus? Tudo em nós aponta para a salvação. A igreja tinha essa certeza no seu coração, que ela podia ser perseguida, que ela podia não conseguir fazer muitas coisas, mas mesmo assim, ela estava dando o seu melhor e ela sabia a quem ela servia. Ela sabia para onde ela estava indo. Ela sabia para onde ela estava caminhando a cada momento. É isso, é saber o que é salvação. Ok, meus irmãos? Vamos fechar esse ponto de serviço. Alguma observação? Recentemente eu vi uma palestra sobre cosmovisão reformada, e aí ele falou que o trabalho que a gente faz, né, lá fora, ele é tão espiritual quanto o serviço que a gente faz em outro público. Né? Sim. Eu vou vender, né, alguma coisa, aquele serviço que eu estou fazendo é tão espiritual quanto o serviço, né, de pregação da palavra, É muito interessante, que aí a gente percebe que nós, como servos do Senhor, precisamos ser servos do Senhor em cada momento. Vamos pegar o seu exemplo aí que você falou de ser um vendedor e está sendo para vender. Você vai vender com honestidade, você vai vender um produto que você vai realmente entregar, você vai ser cortês com as pessoas, você vai ouvir as pessoas se elas estiverem com alguma dificuldade, você vai ajudá-las, porque você está fazendo isso para a honra e glória de Deus. E aí você pode pegar isso para qualquer área da sua vida, mostrando claramente que tudo que nós fazemos na nossa vida é para a honra e glória de Deus. É interessante que você tem essa dicotomia, né? A igreja está na igreja ali, a comunidade é sagrada, fora, é o trabalho secular. Não, eu tenho, assim, né, quando pegam, por exemplo, o meu caso, que eu sou pastor e tenho um trabalho. O senhor tem um trabalho secular? Sabe? As pessoas acham que é uma coisa apartada, e não é. A gente precisa, porque uma vez me perguntaram, reverendo, né, assim, mas então o senhor é pastor parcial? Eu falei, não sou pastor parcial, eu sou pastor integral. Eu sou parcial no meu trabalho, mas pastor, se a ovelha precisar de mim, eu vou estar lá para orar. Se a ovelha precisar que eu largue meu trabalho lá para poder atendê-la, eu vou fazê-lo. Então, ou seja, o pastorado é integral. O serviço é parcial. Mas mesmo assim, mesmo esse trabalho parcial, tem que ser para a honra e glória de Deus. Porque quando eu faço alguma coisa errada, se eu maltratar uma pessoa, se eu agir de uma forma inadequada, é o nome de Deus que está indo junto comigo.
ele dá uma certa liberdade para nos extravasar um pouco, para não poder, vamos dizer assim, folgar um pouco na doutrina, na medicina, que esse momento aqui é mais tranquilo, eu não estou ali. As pessoas têm que parar com isso, né? Porque assim, elas têm que pensar que aonde elas estão, elas são o povo de Deus. É interessante que Paulo vai usar uma expressão, reverendo, que eu acho que nós precisamos absorver para as nossas vidas. Nós somos embaixadores de um reino. Ele vai nos chamar de embaixadores. E embaixador é aquele que representa o reino no reino, em outro reino. Então, ou seja, nós estamos no mundo, mas não somos no mundo. Mas nesse mundo, nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Eu sou embaixador em um certo momento, uma certa fase. Não, nós precisamos ser embaixadores a cada momento. Uma representação estrangeira num país está representando ele a cada momento. Acho que é isso na doutrina do sacerdócio universal. Amém. Sim, sim. Sim, e é mostrar claramente, presbítero Rafael, né, que que nós temos, apesar de termos pastores à frente de uma igreja, né, todos nós temos a responsabilidade com Cristo Jesus de pregar o Evangelho. E como nós pregamos o Evangelho? Muitas vezes, não com palavras, mas muitas vezes com atitude. Né? A nossa atitude vai nos fazer mostrar para as pessoas que nós representamos um rei, num reino que é diferente do que eles conhecem. Nicolas. Porque muitas pessoas que estão lá fora, elas não vão procurar deles e ensinar a igreja. Elas só vão ver os específicos fora da igreja. Perfeito. Então, por exemplo, tem tudo que a gente faz, seja uma atividade de lazer, seja no trabalho, seja no escola, seja em qualquer coisa, que você tem uma coisa diferente, elas vão procurar com você, vão entender. Perfeito. Por exemplo, às vezes, se eu mandar para uma pessoa que conheça, por exemplo, trabalho de congregação, inclusive para ir para uma igreja, talvez ele não vá aceitar. Mas se eu chamar ele para fazer um trabalho comigo, lá na igreja, ou fazer qualquer coisa, ele vai comigo. Então, essa convivência, ele pode ver, Amém. É esse o objetivo. Então, a gente tem que fazer forma, parar de ter televisão, de que as coisas de Deus só são santas se fosse dentro dessa parte. Perfeito. Mas não, é tudo. Como que a gente faz? É na nossa vida, no que a gente assiste, no que a gente vê. Perfeito. Perfeito. É isso que nós precisamos levar. Eu espero que não só quem está assistindo aqui, mas também quem vai assistir, está assistindo ao vivo ou assista depois dessa aula, entenda. Porque o nosso comportamento fala enquanto nós estamos calados. Né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tá? Eu já tive situações em que eu errei, né? E aí quando você erra, você ouve aquela frase, tá vendo? É crente. Né? E a gente, infelizmente, passa por essas situações. Né? Então a gente precisa lembrar que ninguém vai ver as coisas, a maioria das pessoas não vão ver as coisas boas que nós fazemos, mas as coisas ruins, na mesma hora, as pessoas nos identificam como cristãos. Então precisamos orar e vigiar a cada momento. Ok? Então vamos passar então para o segundo ponto, que era uma igreja elogiada pelo zelo quanto à doutrina. Tá? Eu botei na doutrina aqui. Tá? E aí o texto continua também ainda no mesmo texto, capítulo 2, Apocalipse 2, versículo 2, agora a segunda parte dele, que diz assim, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. E aqui uma observação, a palavra suportar não quer dizer que eles não conseguiram suportar, eles realmente suportaram. Tipo assim, a ideia aqui é tipo assim, olha, eu estou vendo que esse cara está falando algo que vai contra a palavra de Deus, eu não quero ouvir. Então eu não vou ficar aguentando o que ele está falando, eu não quero ouvir porque não é palavra de Deus. Esse é o sentido desse texto, ok? E aí eu peguei aqui capítulo
capítulo 2, versículo de número 6, também falando assim: tens contudo a seu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E eu botei aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Nós já comentamos, mas se alguém puder ler, fica interessante também, para a gente poder acompanhar. 14 e 15, né? O reverendo falou que também o 15 fala dos nicolaítas, não é isso? Alguém pode ler para nós? O que fez aí, o qual ensinava a falar que armasse ciladas diante dos filhos de Israel para comerem os sacrificados aos ídolos e praticarem a sua cristã. Outro filho, também tu tens que da mesma forma sustentam as doutrinas dos nicolaítas. Você falou de Jezabel, o texto está nesse. Lê para a gente também, por favor, presbítero Rafael. 2:20, Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerar que essa mulher de Jezabel, que a si mesma se declara positiva, não somente em ti, mas também seduz aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem dos sacrificados. Percebe? A tentativa de erro aqui sempre é a mesma, né? E ele vai elogiar essa igreja, né, a igreja de Éfeso, porque ela tinha uma firmeza doutrinária. E eu botei ali em parênteses, se vocês olharem, o conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes a gente vê com maus olhos a igreja quando a gente fala assim: vou ensinar tal doutrina. Mas essa doutrina, se ela vem da palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E nós precisamos recebê-la. Percebe? Claramente esses homens, eles tinham claro que o que estava na palavra de Deus. E quando eles viam alguém falando alguma coisa que não condizia com a palavra de Deus, eles simplesmente não aceitavam. E o interessante nós pensarmos que esses homens maus, esses nicolaítas, né, os seguidores da doutrina de Balaão, né, essa Jezabel, não eram pessoas de fora. Eram pessoas que estavam dentro da igreja, trazendo o quê? Heresias, fazendo que o povo se desviasse da palavra de Deus. Então, esses homens, quando a gente olha para a igreja de Éfeso, nós vamos ver eles olhando para a palavra de Deus, vendo se realmente aquilo está condizente ou não. E aí eu lembrei da igreja de Bereia, quando Paulo vai pregar. Alguém pode ler para a gente? Atos capítulo 17, versículo de número 11. Pode? Atos 17, versículo 11. Ora, esses judeus eram mais novos que os de Tessalônica. Eles receberam a palavra que pregava o rei, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato. Tá vendo? Paulo estava pregando na sinagoga, falando aos homens da cidade de Bereia, e eles acompanhavam o que Paulo estava falando, mas voltavam para os rolos para poder olhar se realmente estava escrito da forma que ele estava falando. Quando nós pegamos a igreja de Éfeso, nós vamos ver claramente eles fazendo a mesma coisa. Por isso que eles podiam resistir, por isso que eles não suportavam os homens maus. E quando alguém trazia alguma doutrina, que era uma doutrina estranha, daquilo que estava na palavra de Deus, eles simplesmente recusavam, odiavam. E isso foi dado como louvor a essa igreja, né? Então, ou seja, a firmeza doutrinária, o conhecimento da palavra é que vai nos levar a ter uma base fiel para podermos ter dessa forma. Hoje, infelizmente, nós sabemos que existem vários ventos de doutrinas, né? Nós estudamos no ano passado sobre seitas e heresias, mostrando claramente que muitas distorções partiram de igrejas que acabaram se desviando da palavra de Deus. Então, ou seja, nós precisamos ter todo esse cuidado para que isso não aconteça. Jesus vai orientar sobre nós temos cuidado, né, sobre os lobos em pele de cordeiro. Isso está lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. E o próprio Paulo também orientou a igreja de Éfeso sobre os falsos mestres. Eu queria ler o texto, como nós estamos falando de Éfeso, eu queria ler esse texto, está lá em Atos capítulo 20,
versículo 28 a 32. Lógico que a palavra do Senhor é toda ela, né? A palavra que foi dita por Jesus, ele fala justamente, né? Advertindo aos seus discípulos que tenham cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Mas Paulo vai falar justamente sobre isso. Atos capítulo 20, 28 a 32. Deixa eu só me localizar aqui. Atendei por vós e por todo o povo, todo o rebanho, sobre o qual está falando, Paulo está se despedindo, falando aos presbíteros de Éfeso. Né? Ele sabia que ele estava indo para Roma com a perspectiva de ser preso. Então, ou seja, ele estava vendo que não voltaria a ver mais aqueles homens. Então, ele está orientando a igreja. Aí no versículo 28 ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomenda-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Fica bem claro, Paulo falando aos presbíteros, que sim, vão acontecer que vão vir homens maus, homens que vão tentar desviar a igreja. Mas esses homens não vêm de fora. São homens que já estão na igreja, que vão tentar se dizer convertidos e tentar pregar um novo evangelho. E aí, nós vamos perceber que eu coloquei ali algumas classes. Né? Eu falei assim, não dá para falar de um sem falar do outro. Eu coloquei os judaizantes, os pregadores andarilhos, os nicolaítas, os seguidores da doutrina de Balaão, e falei no final sobre o gnosticismo. Tirando os judaizantes, os pregadores andarilhos, né, os judaizantes quem eram? Aqueles que achavam que sim, Cristo Jesus era o Messias, porém era necessário cumprir toda a lei de Moisés, mostrando que o povo tinha que fazer, inclusive, a circuncisão, mostrando claramente que é como se só a graça e a misericórdia do nosso Deus, só o sangue derramado de Cristo Jesus não era o suficiente para salvar o povo. Era necessário eles se tornarem judeus e seguirem toda a lei. Né? E nós vimos Paulo combatendo isso em várias cartas, que aquilo não condizia, a ponto que ele foi a Jerusalém, e a gente fala sobre justamente esse concílio de Jerusalém, mostrando onde a carta que vem, né, dos apóstolos, dizendo para os irmãos que eram gentios, que o que eles precisavam estar se abstendo. Quem lembra? Agora, quem lembra? Quem lembra do texto? Eu não botei ele aqui não, tá? Quem lembra o que foi recomendado? Lembra do problema que estava acontecendo na Galácia, na igreja dos Gálatas? Né? Havia mestres judaizantes e Paulo então resolve ir a Jerusalém para poder conversar com os apóstolos. Os apóstolos resolvem mandar uma carta. O que estava escrito nessa carta? O que ele precisava se abster? Dos alimentos sacrificados a ídolos. Isso, né? Então, ou seja, e o que justamente os nicolaítas e os seguidores da doutrina de Balaão que a chamada de Jezabel estava fazendo com o povo? Fazendo que eles justamente fizessem o contrário que foi indicado que era necessário ele se abster. Percebe como é sutil a maldade? Fazendo que aquilo que os gentios precisavam fazer para se tornarem cristãos fosse esquecido. Complexo. E hoje, nós precisamos vigiar, porque isso está à nossa volta. Isso não é uma história que aconteceu ontem e não irá mais acontecer. A cada momento, nós vemos ventos de doutrina tentando nos levar para longe da palavra de Deus. Percebe? Então, ou seja, eu já expliquei a questão lá eu botei Nicolau e Balaão, significam vencer, conquistar o povo. E aí nós vemos claramente que isso está muito interligado. Ok?
Então, dúvidas sobre isso, para a gente poder fechar esse capítulo. Estamos... É esse tópico, ainda falta mais um tópico ainda. Por isso que eu estou correndo com a da hora. Já estou aí quase uma horinha já falando, né, para a gente não sair muito tarde. Então, ou seja, eu deixei alguns textos, depois eu vou mandar o PDF para vocês. Eu botei alguns textos que mostram claramente como nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Tá? Eu botei ali 1 João 4, versículo 1 a 3, 1 Tessalonicenses 5:20 e 1 Coríntios 14:29. Mas eu coloco para vocês depois no grupo esse texto. Vamos em frente para a gente poder fechar. Esse é o último slide. Tá? Uma igreja exortada a resgatar valores. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 4, nos fala assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí o primeiro amor, a gente precisa entender, não há um consenso do que realmente João está falando, mas tem algumas dicas muito importantes. Há duas possibilidades. A primeira dela é você abandonar o primeiro entusiasmo. Muitas vezes nós percebemos que quando nós estamos na obra do Senhor, nós precisamos lembrar e precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança a cada momento. Quando nós precisamos lembrar do momento da nossa conversão, da nossa alegria de ter a nossa vida transformada. Precisamos olhar para trás e pensar que nós um dia faríamos qualquer coisa por Jesus Cristo. Só que o tempo passa e nós vamos desanimando. E nós vamos olhando para as tempestades, vamos olhando para a força do mar e paramos de olhar para Cristo Jesus. Nós paramos para ver tudo aquilo que as outras pessoas estão fazendo de errado. Vemos que o pastor, quando veio para cá, falou uma palavra errada, deu uma mensagem que não foi tão agradável assim. Olhamos para o presbítero que não está na aula da escola dominical, olhamos para a irmãzinha que não está vindo, né? E a gente começa a olhar para um monte de coisa e esquece, e vai esquecendo a cada dia daquele amor que um dia nós tivemos. Quando nós vamos para a igreja, chega um ponto, dependendo de como está o nosso coração, que vir para a igreja se torna um peso, uma obrigação. E nós precisamos mudar isso. A palavra do Senhor, nesse sentido, nos fala que nós precisamos voltar ao primeiro amor, à primeira vontade, ao primeiro desejo de estar realmente na casa do Senhor, servindo conforme a tua misericórdia e graça. E aí eu trouxe um texto. Alguém pode ir em Jeremias, capítulo 2, versículo de número 2, e ler para a gente? Depois eu vou dar a palavra para o Nicolas, que ele levantou a mão para poder falar. Jeremias, capítulo 2, versículo de número 2. Quem pode ler? Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembre-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como dias no deserto, uma terra em que não tem. Olha só, o Senhor manda Jeremias falar a Jerusalém. Eu me lembro quando você era a minha noiva. A igreja é o que para o Senhor Jesus? A sua noiva. No noivado há uma alegria, mas depois do casamento há, às vezes, as dificuldades. E muitas vezes a alegria do noivado ela é esquecida. O que o Senhor nos chama é nós olharmos como está o nosso coração. O Senhor nos chama a cada momento a olharmos e vermos se realmente estamos servindo a Ele, com toda a alegria e paixão que um dia tivemos. Vou passar a palavra do Nicolas, depois nós continuamos a outra possibilidade. Eu vejo como que era o começo da nossa discussão, né? Geralmente, o novo positivo é aquela pessoa que tudo para ela é novidade. Sabe? Ela tem aquele cuidado que ninguém faz. O ministro, assim, da devocional, da busca pela internet, aquela coisa importante. Eu lembro, quando a primeira vez que eu tive um propósito, eu entendi que eu ia ler a vida toda. Né? Porque antes eu ia, pegava 7 pontos, parava, para me definir, eu faria o que eu
ficava ele não olha, eu vou seguir, mas um dia eu vou falhar e eu perder o emocional, eu não vou voltar atrás, eu vou continuar e vou final. E aqui é uma coisa tão boa que está gerando em mim, cada dia uma novidade, até que a vida toda. E eu reparei que ler a vida uma vez aí, mas ler uma outra vez, é mais do que comida. Você faz um tempo na primeira vez, era novidade. Eu tinha aquela nossa, tem uma meta, tem tanta coisa que eu ainda hoje, mas na realidade, a vida sempre tem uma novidade. Isso. A cada leitura sua, você vai ver mais, Deus mostrando mais coisas. Tem pessoas que acham que acabou, sabe? Já li uma vez é o suficiente. Porque ela está inteira da caminhada dela, só aqui, porque só fica naquela superfície e não aprofunda mais. Entendeu? Então, eu acho que muitas vezes a gente está precisando entender esse primeiro amor, é porque ela esquece que tem algo mais profundo. Amém. Verdade. Tem algo mais de Deus. E nunca. É uma fonte inesgotável. Nunca vai ter por completo. Todo mundo vai ter por completo. Amém. É isso. É isso. E aí há uma outra segunda possibilidade, que é a perda do amor fraternal. Lembrando claramente, como nos fala 1 João capítulo 4, versículo 20, se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Meus irmãos, precisamos lembrar o que aquela igreja teve que enfrentar. Se Deus elogiou aquela igreja, que ela não suportava homens maus, que ela odiava aqueles que pregavam a doutrina dos nicolaítas, e nós sabemos que essas pessoas estavam dentro da própria igreja, nós vamos perceber claramente que havia lutas naquela igreja. Havia pessoas se degladiando, umas afirmando uma coisa e o outro grupo falando não, isso está errado. E aí o que faz? Divisão na igreja. Deixa marcas, deixa sequelas, deixa corações feridos. E isso nos faz que nós tenhamos dificuldade em amar ao nosso irmão. Porém, a palavra nos deixa claro que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo, como a nós mesmos. Por isso que nós possamos também olhar para a igreja de Éfeso, que da mesma forma que o Senhor os convidou a voltar ao primeiro amor, seja através daquele primeiro realmente entusiasmo de servir ao Senhor, seja no amor fraternal, que nós possamos cada vez mais seguir o mesmo caminho. Reverendo Onofre. Também, pastor, é bom a gente fazer uma aplicação aqui, que eu escrevi no qual eu fizesse, mas ela é muito oportuna, porque no penúltimo tópico, eu falo do zelo pela doutrina. Essa igreja velava pela doutrina, sim, ela praticava a doutrina, e no outro, ele já fala da falta de amor. Ela perdeu esse tipo de trabalho. Isso significa que nós podemos ter uma doutrina, né, sã, ser cheio de doutrina e ser totalmente vazio. Sim, Vazio de amor. Infelizmente. Cuidado com isso, porque ela está me invocando. Essa igreja estava praticando a doutrina, zelosa pela doutrina, tem que falar arrepende. Tem, contudo, uma bronca contra você. Se você não se arrependeu, eu vou acabar com você. Eu vou banir você desse lugar, você é zelosa, laboriosa. Você é laboriosa, você trabalha, você é zelosa. Não era suficiente. Eu vou banir, porque ela totalmente. Quando a gente não tem doutrina, o que eu quero dizer para a nossa igreja? É que nós temos pregado a doutrina, temos procurado a doutrina, vamos continuar fazendo isso, mas nós precisamos de investir nessa questão desse amor, que para mim o âmago desse amor é o fervor espiritual. Não é esse amor fraternal, obviamente, mas o âmago é esse fervor espiritual, para a gente juntar, clamar ao Senhor, procurar ter uma vida de oração, de jejum, essa alegria de glorificar o Senhor, aleluia, glória a Deus, que parte do coração, de coração alegre, porque senão a gente pode morrer cheio de doutrina, mas seco, apenas praticando os ritos,
né? Então, é uma meta da nossa igreja. Verdade. Vamos continuar com a doutrina, tem que sim, o Senhor elogia essa igreja, né? Você é zelosa, obviamente eu trabalho lá no hoje, mas nós temos que ter esse tchan, esse primeiro amor, esse temor espiritual, essa intimidade com Deus, coisa que a gente às vezes vê na igreja, muitas vezes, mas já faltando essa outra parte, essas duas coisas têm que caminhar junto, esse zelo pela doutrina, mas também esse temor espiritual. Amém. Se nós atingirmos isso aí, é isso que nem a igreja de Éfeso atingiu, essa primeira pela doutrina. E é interessante o senhor falar sobre isso, que essa é a pergunta que eu queria fazer, em cima disso que o senhor falou, e dentro do que o senhor coloca, apesar de elogiar o seu trabalho, a sua obra, o seu labor, a sua perseverança, falar da fidelidade dele à doutrina, onde está a igreja de Éfeso hoje? Onde está a cidade de Éfeso? Mostrando que aquela igreja, talvez, não sou eu que vou julgar, mas nem afirmar, mas talvez aquela igreja não tenha conseguido voltar ao primeiro amor. Tanto é que a cidade hoje é só ruína. Presbítero Rafael. Perdão, presbítero Rafael, é porque o Nicolas estava com a mão levantada, só para ele complementar, e aí a gente... Sobre amor à igreja, a gente vê o João está dando tanto que a igreja está afetar aquele cuidado daquela paixão, né? E é muito interessante que muita igreja entende isso, porque a nossa igreja é uma igreja que ama a Deus, tem que ter uma igreja com um culto entre aspas mais quente. Mas não, que a casa está falando era a igreja. Ontem mesmo eu li um status, né, de uma pessoa que contou que era de John Piper. Se eu não me engano. E dizia que quando esse país mesmo quer se voltar ao primeiro amor, era necessário algo a entender. Sim, e é isso justamente que o texto vai falar. Mas a gente falando sobre isso, eu lembrei que quando a gente falou sobre os nicolaítas, vou dar a palavra, tá? Guarda aí, presbítero. Quando a gente falou dos nicolaítas, falou sobre a doutrina, eu tinha colocado um ali que eu não falei, o que era de pregadores andarilhos. Eram homens que começaram a viver de forma profissional só para ter comida, casa e lugares para poder estar. Né? Ou seja, pregavam o evangelho, falavam da palavra, mas não tinham o amor, não tinham o fervor, não viviam aquela verdade, mostrando claramente que esses homens também estavam na igreja, falavam da palavra, mas não eram pessoas que realmente tinham esse amor. Isso que nós estamos falando que a igreja precisa ter no nosso dia a dia. Presbítero Rafael. Eu produzi um GT, e aí eu quero dizer, eu fiz um pouco diferente. Eu pedi para cada irmão falar um personagem bíblico que ele admirava. Opa, fica a dica, hein? Fica a dica que é uma boa. Cada um falar de um personagem. Aí, na minha vez, eu falei do apóstolo João. E eu expliquei por que eu escolhi o apóstolo João para falar. Porque o apóstolo João, ele era uma pessoa muito zelosa pela doutrina, ele não aceitava, né? Vemos isso claramente nas suas cartas. Ele foi um dos que mais combateu a heresia, mas no aplicar disso, ele aplicava com amor. E esse é o grande desafio. Como é que eu vou combater heresias e mas com amor? Então ele sabia dosar, né, uma coisa e outra, e é interessante que ele não era assim. Porque quando Jesus... Filho de trovão. Jesus, os samaritano rejeitaram a Jesus e ele falou assim, manda fogo para esse pessoal aí. Tipo assim, a transformação que ele teve, né? E a tradição diz que no final da vida do apóstolo João, ele era levado dentro de cima de uma cadeira, já não podendo nem mais andar, que a única palavra que ele falava, filhinhos, ame-se uns aos outros, né? Amém? Ok, meus irmãos, então, ou seja, aqui nós precisamos lembrar, né, e eu destaquei no texto, só para estamos terminando, né, agora realmente terminando. O texto fala,
Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Precisamos, cada um, analisar os nossos corações. Precisamos lembrar onde nós deixamos de praticar o amor fraternal, aonde nós perdemos o nosso entusiasmo de servir ao Senhor. Precisamos nos arrepender desse mau caminho que nós seguimos, desse acomodismo, dessa frieza que nós temos às vezes no nosso coração. Precisamos nos arrepender, mas o arrependimento ele necessita nos fazer voltar às primeiras práticas. E é isso que nós precisamos fazer. Que Deus abençoe a igreja. Vamos encerrar essa aula. Vou pedir para a nossa irmã Olívia fazer essa oração, para que nós possamos nos lembrar de onde nós erramos, que então possamos nos arrepender, que nós possamos voltar à prática das primeiras obras, que nós realmente possamos servir e estar na igreja, não por obrigação, não por estar simplesmente nesse momento aqui, mas para estarmos em amor e também em adoração ao nosso Deus. Oremos. Para que nós venhamos seja no amor, seja naquilo que fazemos na igreja. O Senhor sabe todas as coisas. E por isso nós te pedimos que o Senhor venha trazer no nosso coração aquilo, meu Deus, que nos afastou de ti, aquilo que fez o amor esfriar, Senhor, em cada vida, Senhor. Ou Deus, quando eu vejo uma escola bíblica, meu Deus, que é onde nós podemos aprender mais dele. Sair daqui, Senhor, edificado, confiado, e sem ter pessoas para ouvir, Senhor, a congregação. Que desperta o nosso coração. Senhor, e eu vou e falo com aquelas pessoas e aquelas pessoas dizem mais. Aonde está o amor pela tua palavra? Quando a tua palavra diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E o Senhor nos ensina toda aquela coisa. Agora o Senhor vai dizer, se eu não me arrepender do que eu estou fazendo, o Senhor vai tirar eu daquele lugar. E o Senhor vai tirar eu daquele emprego que eu troquei por você. O Senhor tira. O Senhor te deixa lá prostrado para você ver que sou eu que mando. E é para você fazer a minha vontade e não a sua vontade. Para você entender que a minha vontade é me servir. Com qualidade, com perfeição. Tem pessoas que diziam antes, meu Deus, que poderia mandar até um monte daí. Hoje ele não consegue passar por cima de uma pedrinha. Porque deixou o treino. Oi, Espírito Santo de Deus. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece onde nós deixamos a desejar, Senhor. Vai ao encontro, Senhor. Eu sei, Espírito Santo, que é o Senhor. Que é o Senhor que transforma, que é o Senhor que muda mente e coração. E nessa hora, Senhor, todos aqueles, meu Deus, que te deixaram, começando lá dentro da minha casa, Senhor, para servir ao mundo, para servir ao diabo, que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas, o que o Senhor me incomode no coração, e o que o Senhor fale no coração deles, meu Deus. E se eles não deixarem essa prática do pecado, essa coisa de servir ao mundo e não servir a ti, o Senhor vai te amar daquele lugar. E vai trabalhar conforme a tua vontade. Porque o Senhor é um Deus que vela para que a palavra se cumpra. A tua palavra é verdadeira. A tua palavra me diz a cada dia na escola bíblica o que eu, Senhor. Graças a Deus. Eu tenho amor de estar na tua casa. Eu tenho, Senhor, sede de aprender de ti. Eu sei, Senhor, eu tenho muita dificuldade. Por isso, Senhor, eu estou aqui para aprender. Porque eu sou, Senhor, carente da tua presença. E eu sei que esse meu irmão, Senhor, que está passado tratando as coisas de Deus, as coisas desse mundo, é porque estão
sentiram dificuldade de resolver sair e cair, Senhor, naquilo que não te agrada. Olha o ponto dele, e traz, Senhor, arrependimento. Porque quando eu me arrependo, eu volto atrás. Senhor, que ele possa ter amor, Senhor, pela tua palavra, de estar na escola bíblica e deixar tudo aquilo para trás. Senhor, que ele possa, meu Deus, tem tantos dias para trabalhar. Toda a vida eu trabalhei, toda a vida eu pude estar na tua casa, aprender de ti. E graças a Deus, o Senhor tem me honrado, e porque só o Senhor pode me ensinar para eu estar aqui todo instruído, Senhor, para a honra e a glória do teu nome. É esse desejo, Senhor, que eu peço. Toma em conta de cada irmão e de cada pessoa, meu Deus, possa sentir fome da tua palavra, sede da tua palavra, possa querer, Senhor, te colocar em primeiro lugar, possa realmente, Senhor, entender onde está isso. Senhor, o Senhor só confirmou mais uma vez onde tu caíste. E é por isso, meu Deus, eu te peço, me ajuda, né? Por isso que eu estou feliz, meu Deus, vem o Senhor trabalhando na minha vida, porque eu preciso me levantar. Eu caí, Senhor, e eu preciso voltar, porque senão vai ser mais difícil essas enfermidades na minha vida. Me ajuda, Senhor. E toca no coração daqueles meus irmãos, que aprenderam de ti, que nós devemos te buscar em primeiro lugar. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor já está falando no coração daquelas pessoas. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai visitar todo mundo e vai fazer morada. Oh, Deus, são tantas coisinhas, é tão boas que não é nada. Não tem mais saber para você. Eu escutei essa escola bíblica que hoje e eu desejei, meu Deus, que tivesse cheio. Eu desejei que todos pudessem estar te ouvindo, para ser transformado, porque a sua palavra diz que a sua palavra. Quando Neemias estava lá construindo aquele muro e cada vez vinha um Satanás diferente para atrapalhar, para tirar ele dos olhos do Senhor, para tirar ele do foco que estava no Senhor. Ele disse, então, a partir de agora, nós vamos nos reforçar, nós vamos trabalhar, nós vamos estar com a espada. Porque só assim, porque a espada que ele disse lá é a palavra de Deus. Amém. E o que está faltando justamente na minha vida, na vida dessa igreja, na vida de todos os nossos irmãos, em geral, assim, é justamente a palavra de Deus. Porque quando nós entendemos que é a tua palavra que vai me deixar, eu deixar a casa, deixar aquela comida para fazer, comida 3 horas da tarde, estou nem aí, e entender que quer é Deus, que quer aprender de ti, porque esse alimento que vai me fortalecer e vai fazer eu ser firme na tua obra, as coisas vão ser diferentes. Oh Deus, eu me entendo tanto a palavra de quando eu vejo o Senhor que Neemias trabalhava com um lado, mas aí, do outro lado, era a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Oh Deus, traz, Senhor, a memória daqueles, meu Deus, que já se afastaram de ti, Senhor, porque botaram dificuldade na fé. Traz a memória deles que pode dar esperança, que esperança só existe no Senhor, Pai. Assim como o João falou, Deus, desse jeito não vai dar não, Jesus. Nós não entendemos. Jesus dizendo, vai, que aí está bem bom. Mas aí, ele entendeu que para onde nós iremos, que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Senhor, que essas pessoas possam ouvir essas frases hoje e que elas possam entender. Jesus, eu vou voltar para te correr. Eu me arrependo, eu pequei aqui, mas eu volto hoje para fazer um compromisso contigo, para estar na tua casa, para louvar o teu nome na beleza da tua santidade. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida, palavras de transformação. Muito obrigada, Deus. E nos ajude, Senhor, a que a cada homem de Deus que o Senhor colocou nesse lugar. Estava trazendo a tua palavra, fortalece ele, Senhor. Derrama, Senhor, o teu óleo fresco todos os dias, Senhor, sobre homens e mulheres que o Senhor tem colocado aqui. E que eles saiam daqui, Senhor, transformados, transbordando de alegria. E restitui, Senhor, na vida deles, a cada dia, a alegria da salvação. Oh, Espírito Santo de Deus, que eles possam se sentir, Senhor, renovados, abençoados, Senhor, pela tua palavra. Palavra transforma. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus, dá, Senhor, esse jovem Gabriel também, Senhor, mas o Rafael, o Nicolas, meu Deus, que ele deseja cada dia estar na tua casa. Sim. Que eles possam, meu Deus, ser como um jovem,
Timóteo, e queria aprender mais e mais de ti. E livra ele, meu Deus, da mulher adúltera, da mulher que possa tirar ele do teu caminho, Senhor. Dai a ele, Senhor, a alegria da salvação a cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Restitui, Senhor, essa igreja, a alegria da salvação. E renova, Senhor, o nosso voto contigo, para que a cada dia nós venhamos a aprender mais de ti. E que esse homem, meu Deus, de Deus, possa estar cheio da tua graça. Capacita, meu Deus, da sabedoria a ele, para que ele possa, meu Deus, ser cheio primeiro, Senhor, para que ele possa transmitir isso a cada um de nós. E que nós venhamos ter feito fome da tua palavra. Porque eles se esforçam tanto, meu Deus. Aí vem a frieza, porque eu não estou aqui, eu não estou dando a minha. Senhor, não deixe que isso venha acontecer. Alegra cada um sabendo que eles estão fazendo para o Senhor. Porque é o Senhor que é o foi o consumador da vida de cada um deles. Foi o Senhor que trouxe eles aqui. Foi o Senhor que capacitou. Foi o Senhor que escolheu. Por isso, cuida, Senhor. Só dando a ele a alegria da salvação. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, meus irmãos. Então, estamos encerrando então a aula e nos vemos às 19 horas para o culto do Senhor. Deus abençoe a todos.